Enfim, olá a todos. Meu nome é Victor Hugo Arana Chagas e, juntamente com meu colega Matheus Almeida dos Santos e o nosso orientador, o doutor Eduardo José dos Reis Dias, viemos na sétima semana de Biologia de Itabaiana apresentar um resumo que foi elaborado pelo nosso laboratório, o Laboratório de Biologia e Ecologia dos Vertebrados, o LABEV. E o nosso resumo ele foi intitulado como Diversidade Biológica e Efeitos Ambientais na Herpetofauna do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Para iniciar essa apresentação, seria legal falar o que é diversidade. Muitas pessoas já sabem o que significa diversidade, mas não custa frisar que o conceito de diversidade nada mais é que é a variedade de diferentes espécies que compõem uma determinada comunidade. E como o nosso trabalho a gente trabalha com efeitos ambientais e herpetofauna, é importante frisar que os répteis e anfíbios eles são um grupo bastante vulnerável às variações climáticas, ou seja, que inclusive é um dos aspectos ambientais que foram estudados. Esses grupos eles podem apresentar uma resposta muito imediata para a flutuação que ocorra, ou podem acabar não apresentando nenhuma ou apresentar uma resposta muito tardia para essa variação. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho era avaliar o efeito da estrutura do ambiente nos padrões de diversidade biológica da herpetofauna em ambientes florestais de Mata Atlântica. Nesse caso, o ambiente seria a Mata Atlântica do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Para a metodologia aplicada foi a do rapel, que consiste numa grade de amostragem de trilhas, onde seriam feitas amostragens de herpetofauna, né, nas mesmas localidades. Essa grade de amostragem ela seguiria uma linha de 250 metros, que nesses 250 metros seriam instaladas algumas parcelas que seriam os locais onde seriam realizados tanto o levantamento de herpetofauna quanto o levantamento dos aspectos ambientais de cada parcela. Para esse levantamento de herpetofauna, ele seria feito por meio de uma busca ativa, através da triagem do folhiço dentro da parcela, com o máximo de cuidado possível para que o animal não fugisse do cercado, enquanto que os aspectos ambientais seriam eles, no caso, a pluviosidade, a umidade do ar, a temperatura do ar, a temperatura do ambiente também, a temperatura do substrato, profundidade de folhiço, entre outros. Essa grade de amostragem ela foi baseada na grade proposta no Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio. Para esses dados obtidos, foram feitas algumas análises, sendo elas a análise de componentes principais, a PCA, que foi utilizada para testar as relações entre as variáveis ambientais e a diversidade de espécies. Nesse caso, as variáveis ambientais seriam as variáveis preditoras, enquanto que a diversidade de espécies seria a variável resposta. O coeficiente de Jaccard, que foi uma outra análise também utilizada, ele foi utilizado nesse caso em específico para testar a similaridade entre as parcelas e a análise de escalonamento multidimensional não métrico, NMDS, e a análise de similaridades foram utilizados para verificar a variação entre as parcelas. Para os resultados que a gente obteve, foram para o registro de espécies foram registradas no total 7 espécies. Dentre essas 7 espécies, 2 delas foram lagartos, sendo eles o Kenthropix calcarata e o Coleodactylus meridionalis. E para anouros registramos o Pristimantis ramage, o Alobatus officioides, o Proceratophilus renalis, o Synaxauratus e o Leptodactylus mistaceus. Aqui na imagem ao lado você pode ver o registro do Kenthropix calcarata. Para isso, ainda foi possível também, apesar
do resultado pouco expressivo, ainda foi possível observar um certo padrão de diversidade ao longo do gradiente. Para observar esse padrão, a umidade do ar e a profundidade de folhias foram as variáveis que melhor conseguiram expressar as variações desse gradiente entre as parcelas ripárias e terrestres. Aqui nessa tabela é possível observar os valores das variáveis obtidas para cada parcela, sendo a parcela do coqueiro 1 e coqueiro 2 parcelas ripárias, ou seja, próximas ao rio. Para a parcela do coqueiro 1, coqueiro 2 e... para a parcela do coqueiro 1 e coqueiro 2, você pode observar que houve um valor mais significativo tanto de profundidade de folhas quanto de umidade do ar, enquanto para dos restantes não foi tão significativo assim, não foi tão alto, o que pode mostrar, o que pode apresentar um pouco dessa variação entre esses dois ambientes. Enfim, é isso, obrigado. Qualquer dúvida é só deixar nos campos dos comentários ou entrar em contato pelo meu e-mail, que é aquele ali, guaraneiba@gmail.com. É isso.